Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samária e a Galiléia. Irmãos, foi de propósito que Jesus foi para este lugar. Os samaritanos não gostavam dos judeus, e os judeus não gostavam dos samaritanos. Creio eu que os samaritanos não gostavam dos judeus, primeiro porque os judeus não gostavam deles, e aí começou a rixa, né? Eles não se topavam. Mas Jesus, judeu, amava os samaritanos. Jesus os amava. E ele sempre dava um jeito de estar por perto ou próximo deles. Jesus tentava se intrometer no meio deles, queria se aproximar deles. Uma vez Jesus queria ir a Jerusalém, e ele mandou mensageiros na frente para prepararem pousada, lugar para eles descansarem na viagem, né? E como aqueles mensageiros iam para Jerusalém, os samaritanos não os receberam, não quiseram receber aqueles judeus indo para Jerusalém. Aqui vocês não vão dormir. E aí Tiago e João, discípulos de Jesus, mas ainda inexperientes, eles falaram: Jesus, nós podemos pedir para Deus mandar fogo do céu? Porque deu raiva, né? Deu raiva. E é muito humano isso, não é culpa deles não, nós talvez fizéssemos o mesmo. Mande fogo do céu. E Jesus disse para eles: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas salvá-las. Jesus, irmãos, veio para salvar. Foi este o motivo, salvar os pecadores. Paulo sabia disso. Paulo repetiu isso. Ele disse: fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio salvar pecadores. Jesus não veio para estabelecer reino terrestre. Em nenhum momento ele queria isso. Ele queria salvar pecadores. Jesus, ele veio salvar pecadores, e nós sabemos, só tem um jeito de salvar pecadores, pagando o preço do pecado deles. Então Jesus veio para morrer na cruz, pelos nossos pecados. Ele sabia que ia morrer, veio para isso, porque assim salvaria os pecadores. Foi em Sicar, cidade da Samária, que viram Jesus sozinho, conversando com uma mulher samaritana. Mulher e samaritana. Ela mesma estranhou: como sendo tu judeu, me pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Nem água davam a judeu, nem água. Era difícil. Mas Jesus passava por ali e se aproximava dos samaritanos. Versículo 12 diz assim: ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Jesus entrou numa aldeia que, segundo o texto, era limítrofe. Ficava entre a Samaria e a Galiléia. Era limítrofe. Porque quando nós amamos alguém, mas esse alguém nos rejeita, nós podemos não conviver com a pessoa, mas pelo menos ficamos por perto. Ela vai saber que nós estamos à disposição. E Jesus estava ali, limítrofe, foi ficar perto. E quando ele estava ali naquele limite, ele encontra um grupo de desprezados. E nos limites, as coisas se misturam, porque ali aqueles leprosos estavam misturados, judeus e samaritanos, porque agora, como leprosos, tanto os judeus quanto os samaritanos se igualavam.
Eles não tinham condições de rejeitar um ao outro, eram todos rejeitados, então se juntaram. E lá no limite, Jesus os achou misturados, porque ali eles não podiam se separar. Ele encontrou os leprosos. Jesus, o que ele viu ali era uma obediência à lei. Lá em Levítico 13:46, diz assim, Levítico 13:46, por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Eles estavam obedecendo à lei. A lei dizia que o leproso era excluído, era afastado, segregado, por higiene, por religião. Era lei. E é sobre a lei e a salvação que Jesus vai ensinar nesse episódio. Versículo 13. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Irmãos, eles foram a pessoa certa. Tem compaixão de mim. Você pode pedir compaixão a muitas pessoas. Algumas vão ter, outras não. Mas quem vai a Jesus encontra compaixão, encontra resposta, encontra solução, porque Jesus pode sentir a mesma coisa que você sente. Jesus sabe o que eu sinto, Jesus sabe o nosso sofrimento, porque Ele nos criou, porque Ele nos fez, porque Ele se tornou um de nós, porque Ele sofreu conosco, e porque Ele assumiu a nossa dor, e sentiu o que nós sentimos. Quando nós clamamos compaixão, Ele pode responder, porque Ele compreende, e tem amor. Você está com dor, Jesus sente. Você está sofrendo, naquele ponto da alma mais profundo, Jesus pode ir lá e saber o que está acontecendo. É lá que Jesus pode chegar e tomar o seu lugar. Ele, logo que os viu, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Vão cumprir a lei. A lei dizia isso. Olha o que dizia a lei. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. Imundo. Irmão, Jesus vivia no Velho Testamento. Isso precisa ser compreendido, prestem atenção. O Velho e Novos Testamentos, como divisão literária, o Velho Testamento termina em Malaquias. E o Novo Testamento começa onde? Mateus. Essa é a divisão literária da Bíblia. Velho Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no Novo Testamento, ou seja, quando os evangelistas escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e o novo pacto já se tinha estabelecido. Mas os episódios narrados nos evangelhos aconteceram quando ainda estava em vigor o Velho Testamento. O velho pacto, a lei, estava vigorando. Por isso, Jesus, quando vê aqueles leprosos, mandou que eles obedecessem a lei.
porque eles estavam vivendo no Velho Testamento, no Velho Pacto. Jesus estava numa transição, e quando nós estamos em transição, as coisas são meio confusas. Quando que uma termina e quando que a outra começa? Quando nós estamos melhorando de uma doença, nós estamos melhorando, mas ainda sentimos a dor, porque é uma transição. Quando estamos ficando doentes também, é uma transição. Um exemplo disso é quando Jesus foi instituir a ceia do Senhor, que vamos comemorar daqui a pouco. Ele primeiro comemorou irmãos não sabem? A Páscoa. Primeiro comemorou a Páscoa. Depois, acabou de comemorar a Páscoa, ele comemorou a ceia, porque era transição. Ainda estava vivendo o cumprimento da lei, e na lei havia a festa da Páscoa, mas estava inaugurando a comemoração do que ia acontecer daí a pouco, a sua morte, que venceria o velho pacto, que acabaria com ele, que o eliminaria, para instituir um pacto perfeito no seu sangue, não mais na lei. Mas naquele momento de transição, ele comemorou as duas coisas. Transição. Jesus fazia coisas de judeu para cumprir a lei e anunciava a libertação da lei ao mesmo tempo. Por isso que Paulo disse: Cristo, nossa Páscoa, está crucificado. Ou seja, não matem mais cordeiros de Páscoa. O sacrifício do cordeiro já cessou, porque já houve o sacrifício pascual definitivo. Jesus já morreu. E diz o texto que aqueles leprosos ficaram limpos, ou seja, foram curados da lepra. E quando eram curados da lepra, eles tinham que ser declarados limpos por quem? Pelo sacerdote. Estão ouvindo, né? Estão entendendo? Pelo sacerdote. Mas isso não foi o mais importante. Olha o versículo 15. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Irmãos, nós vamos ver que ele era samaritano. Este samaritano, que estava indo se apresentar ao sacerdote, e que no meio do caminho foi curado, e que, vendo que estava limpo, voltou, glorificando a Deus. Se ele voltou quando viu que estava limpo, ele foi obedecer à lei? Foi se apresentar ao sacerdote? Não. Ele foi se apresentar a quem? Jesus. Porque nós sabemos que Jesus é o nosso sacerdote. O nosso sacerdote. Porque nasceu a fé no coração do samaritano. Porque ele reconheceu que o cumprimento da lei está em Jesus. Irmãos, quanta gente religiosa querendo seguir a Deus, obedecendo a leis, sacrifícios, ritos religiosos do velho pacto, quando a Bíblia diz que obedecer à lei é voltar-se para Jesus. Ele voltou para Jesus. Quanta gente abençoada por Jesus e agradece a sua religião. Vim agradecer a Nossa Senhora uma graça. Direto na televisão, né, quando tem evento religioso. Mas não se aborreçam. Nós estamos em casa. Eu falei de Nossa Senhora, mas estamos em casa, não estamos na rua afrontando ninguém. Se nós não pudermos falar a verdade aqui em casa, né, e não voltam a Jesus, eles vão ao Padre Cícero, mas a Jesus não voltam. Quem é curado
deve dar glória a Deus, e só a Ele. E só dá glória a Deus quem volta a... Você quer dar glória a Deus porque foi abençoado de alguma maneira? Precisa voltar a Jesus. Deus só recebe glória de quem volta a Jesus. O samaritano entendeu isso, os judeus não. E diz o versículo 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ele adorou a Jesus. É isso que você veio fazer aqui? Adorar a Jesus. Foi isso que motivou sua vinda para cá? Adorar a Jesus. Um dos termos que são traduzidos por adoração é um que significa prostrar-se. Aquele homem prostrou-se. Se você veio extravasar suas emoções em gritos e cantorias, você aqui não encontrou, porque o que você viu aqui foram pessoas com almas prostradas diante de Jesus. E este era samaritano, inimigo, que voltou a Jesus. Irmãos, parece que quanto mais inimigo de Jesus, mais a pessoa, quanto mais inimiga de Jesus, mais a pessoa é objeto da compaixão de Jesus. Você que odeia Jesus, você que o nega, você que diz que ele nem existe, saiba que você é objeto da compaixão de Jesus. Não há nada que você faça que mude isso. Você não vai ter dele enquanto nesta vida. A ira, não vai. Nesta vida, não. Você pode fazer tudo contra ele, mas ele continua buscando você. Se isso te dá mais raiva, só lamento, porque ele continua amando você. Aquele homem converteu-se, talvez porque ele não estava preso à religião judaica. Ele não estava preso à lei, era samaritano, o inimigo, mas não estava preso à lei. E ele pôde voltar, ele não tinha nada com o sacerdote mesmo. Mas se você vai a algum sacerdote confessar seus pecados, volte-se dele e venha a Jesus, porque é ele que pode ouvir os seus pecados e perdoá-los. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, quantos foram curados? 10. Mas quantos foram salvos? 1. Porque ele teve fé e voltou-se a Jesus. Irmãos, curados, abençoados por Deus são tantos. O sol nasce para todos, mas aqueles que voltam para agradecer são sempre a minoria. Nós sempre vamos ser minoria mesmo. Os irmãos não se preocupem. Nós somos minoria e vamos ser. Mas o que importa é que nós estamos com Jesus. Nós estamos na presença dele. E mais do que tudo, nós somos salvos por ele, porque voltamos a ele. Os outros perderam a oportunidade porque foram cumprir a lei e não entenderam que o sacerdote era Jesus, o verdadeiro cumprimento da lei. Mas quem volta a Jesus, ouve dele: declaro-te limpo dos seus pecados, declaro-te limpo das suas culpas, declaro-te limpo das suas angústias, declaro-te limpo do fardo do pecado. Quem volta a Jesus pode ouvir dele a declaração que ele nos limpou e somos capazes de comparecer diante de Deus. Nós vamos comemorar a ceia daqui a pouco, mas lembre-se disso.
não o façamos como um ato religioso. Não há graça no pão, não há bênção em comer dele. O que há aqui é a memória do dia que nós voltamos a Jesus. E no dia que nós voltamos a Jesus, nós nos tornamos parte dele, comunhão com ele plena. Nós participamos da vida dele. Isso é memória da nossa volta a Jesus. Mas o que importa é a volta a Jesus que vai ser anunciada neste ato, né? Que Deus nos abençoe e devolva a palavra à direção. Palavra ao pastor Alberto, ele vai celebrar a ceia, e durante a celebração, primeiro elemento, os irmãos Enilda e irmão Getúlio vão cantar o quarteto. O quarteto vai entoar o hino durante a celebração, durante o primeiro elemento. Eu gostaria de convidar os pastores e os diáconos para que pudessem vir aqui à frente para nos ajudar na distribuição dos elementos. Irmãos, a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse texto, meus queridos, é a base bíblica para este momento. Então, ele deixa bem claro que aqui não há nenhuma repetição da morte do Senhor Jesus, mas é apenas um memorial. O elemento, o pão, continua sendo pão, o vinho novo continua sendo o suco de uva. Então não há nenhuma mágica, nenhuma repetição da morte do Senhor Jesus, até porque não é necessária, porque como nós já vimos aqui na pregação, o sacrifício verdadeiro do Cordeiro Pascal já foi feito e não precisa de nenhuma repetição. Nós vamos agora orar, como o Senhor Jesus orou pelo primeiro elemento. Eu vou convidar a irmã Dilna Vasques que ore neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, Senhor, porque voltamos, porque fomos alcançados por essa eterna salvação, por este amor tão grande que não se explica, Senhor, porque é incondicional. Te agradecemos porque, pecadores como somos, Tu nos deste, Senhor, a graça de sermos lavados pelo sangue de Jesus, de podermos hoje estar comemorando, Senhor, esta memória daquilo que Jesus fez com seus discípulos e apóstolos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por ser participantes desta maravilhosa graça. Obrigada, Senhor, que nada nos afaste deste caminho, que nada nos afaste do teu amor, mas que estejamos sempre em contrição para que possamos, Pai, prosseguir firmes nas promessas de Jesus. E é em nome dele que nós te agradecemos. Amém. Amém.